Enquanto viajava pela Europa, um professor teve sua vaga de garagem secretamente alugada pela síndica. Ao retornar, encontrou um carro estranho em seu espaço e descobriu que ela embolsou todo o dinheiro. O que começou como um simples abuso de poder revelou-se um esquema de anos. Uma história de coragem, justiça e superação que transformará um homem tímido em herói de seu condomínio. Prepare-se para uma jornada emocionante. Deixe seu like e comente de onde está assistindo. Sabe o que é você planejar uma viagem? Dos sonhos por anos, organizar cada mínimo detalhe. E quando volta para casa descobrir que sua síndica transformou seu apartamento em um negócio particular? Pois é, minha amiga, bem-vinda ao meu pesadelo particular. Um pesadelo chamado Dona Berenice, a síndica do inferno. Vamos começar do princípio, porque essa história merece ser contada desde o começo, com todos os absurdos devidamente detalhados. Meu nome é Carlos, sou professor universitário há mais de 20 anos. Daqueles que ainda acreditam que educação transforma vidas. Ingênuo, eu sei, mas se você acha que minha ingenuidade se limita à sala de aula, espere só para ouvir o que aconteceu no meu condomínio. Durante 2 décadas, economizei cada centavo possível para realizar meu grande sonho: visitar minha irmã que mora na Europa há anos. 3 meses sabáticos, planejados com a precisão de um relojoeiro suíço. Deixei meu apartamento impecável, as plantas com o vizinho, as contas em débito automático e avisei a síndica sobre minha ausência prolongada. Até deixei um contato de emergência, caso algo extraordinário acontecesse. Extraordinário, entende? Um incêndio, uma inundação, o apocalipse zumbi. Não vou alugar sua vaga de garagem porque me deu na telha. A viagem foi maravilhosa, daquelas que renovam a alma. Conheci lugares que só tinha visto em fotografias. Provei comidas com nomes impronunciáveis e tive longas conversas com minha irmã sobre como a vida nos levou por caminhos tão diferentes. Voltei ao Brasil revigorado, cheio de histórias para contar, fotos para mostrar, presentes para distribuir. Imagine só minha cara quando, após um voo de 12 horas e um táxi caríssimo do aeroporto, chego ao meu prédio e encontro um carro desconhecido estacionado na minha vaga. Naquele momento, confesso, pensei, deve ser um engano, alguém novo no prédio que não conhece as vagas demarcadas. Afinal, 3 meses é tempo suficiente para novos moradores chegarem, não é? Com a paciência que desenvolvi após décadas, ensinando alunos que prefeririam estar em qualquer lugar menos na minha aula, respirei fundo e fui procurar a síndica. Dona Berenice, a mesma que administra o condomínio há mais de 10 anos. Aquela senhorinha de cabelos perfeitamente pintados de castanho. Quem ela pensa que engana? Óculos na ponta do nariz e um sorriso que agora sei ser mais falso que nota. Isso é de R$3. Dona Berenice, chamei ao vê-la saindo do elevador com seu cachorrinho de estimação. Um pincher neurótico chamado Duque, que mais parece um rato com problemas de raiva. Tem um carro na minha vaga. Acabei de chegar de viagem e não consigo estacionar. E aí, minha querida, é que vem a parte que você não vai acreditar. Com a naturalidade de quem comenta sobre o tempo, ela me diz: "Ah, Carlos, eu aluguei sua vaga durante sua ausência. Seria um desperdício deixá-la vazia por tanto tempo, não acha? O seu Arnaldo do 302 estava precisando de um espaço extra para o carro novo do filho. Senti meu queixo cair até o subsolo do prédio. Alugar minha vaga? Sem minha autorização? Sem ao menos me consultar? Mas espere, tem mais. Quando perguntei sobre o dinheiro desse aluguel, Dona Berenice simplesmente deu de ombros e disse: "Considere uma taxa administrativa pelo serviço prestado." Taxa administrativa? Que serviço prestado? Roubar minha propriedade e se beneficiar dela? Naquele momento, senti um calor subir pelo pescoço. Minhas orelhas ficaram vermelhas e quase perdi a compostura que mantenho há 52 anos de vida. Mas vocês conhecem aquela sensação de confrontar uma pessoa em posição de autoridade? Aquela que nos faz engolir palavras mesmo quando estamos certos. Pois é, carrego esse bloqueio desde criança. Meus pais eram do tipo: criança não tem voz, e respeite os mais velhos mesmo quando eles estiverem errados. Cresci acreditando que questionar autoridades era praticamente um pecado capital. E ali estava eu,
Um homem adulto, professor respeitado, tremendo como uma folha diante de uma senhora de 70 anos, com um pincher demoníaco nos braços. Dona Berenice, a senhora não pode alugar minha vaga sem minha permissão. Isso é ilegal. Falei com uma voz mais fina do que pretendia, quase um sussurro. Ilegal? Que exagero, Carlos. Estou administrando este condomínio desde que você usava fraldas. Sei o que estou fazendo. Além disso, já está feito. O contrato com seu Arnaldo é de 6 meses. 6 meses? Quase engasguei com minha própria saliva. Mas eu já voltei, preciso da minha vaga agora. Ora, use uma das vagas de visitantes por enquanto. São só mais 3 meses. O tempo passa rápido, ela disse, enquanto o Duque me encarava com seus olhinhos malignos, provavelmente planejando como atacar meus tornozelos quando eu estivesse distraído. Naquela noite, estacionei na rua, a 2 quarteirões do meu próprio prédio. Carreguei minhas malas debaixo de uma chuva fina e irritante, típica daquelas que não são fortes o suficiente para justificar um táxi, mas que garantem que você chegue em casa parecendo um poodle recém-banho. Ao entrar no meu apartamento, exausto e derrotado, percebi algo estranho. As coisas não estavam exatamente como deixei. Minha coleção de canecas de cidades que mantenho em ordem alfabética, sim, sou esse tipo de pessoa, estava fora de ordem. Boston vinha antes de Barcelona. Um absurdo. Vasculhei o apartamento cada vez mais perturbado. Meu home office, normalmente impecavelmente organizado, tinha sinais de uso. O papel na impressora estava em posição diferente. Meu porta-lápis, ligeiramente desalinhado. E então o golpe final. Minha gaveta de documentos pessoais, que mantenho trancada, estava destrancada. A chave escondida atrás de um porta-retrato estava na fechadura. Alguém tinha entrado no meu apartamento durante minha ausência, e suspeitei imediatamente de quem. Na manhã seguinte, determinado a não deixar aquela situação continuar, bati à porta do 302. Se Dona Berenice não queria resolver, eu falaria diretamente com seu Arnaldo. Um homem alto, careca e com um bigode que parecia ter vida própria atendeu. Bom dia, sou Carlos do 507. Vim falar sobre a vaga de garagem que o senhor está usando. Ele me olhou confuso. Vaga de garagem? Que vaga de garagem? A minha vaga. Dona Berenice me disse que a alugou para o senhor enquanto eu estava viajando. Seu Arnaldo franziu o senho, parecendo genuinamente surpreso. Não aluguei vaga nenhuma. Meu caro, tenho minha própria vaga e meu filho nem mora mais comigo. Vendeu o carro há 6 meses quando se mudou para Curitiba. O mistério se aprofundava. Se não era seu Arnaldo, quem estava usando minha vaga? E por que Dona Berenice mentiria sobre isso? Desci até a garagem, determinado a descobrir quem era o motorista misterioso. O carro ainda estava lá, um Mercedes reluzente, que certamente custava mais que meu salário anual de professor. Anotei a placa e, usando meus contatos na universidade, às vezes dar aula para filhos de delegados tem suas vantagens, descobri que o veículo pertencia a um tal de Ricardo Mendes, que nem mesmo morava no condomínio. Armado com essa informação, voltei a procurar Dona Berenice. Dessa vez eu não seria aquele professor tímido e hesitante. Eu seria Carlos, o vingador de vagas de garagem. Dona Berenice, podemos conversar sobre minha vaga? Aquela que a senhora disse ter alugado para seu Arnaldo do 302. Falei com uma confiança que não sentia, mas fingi magnificamente. Claro, Carlos, o que houve? Ela respondeu como se não soubesse exatamente o que eu tinha descoberto. Acontece que falei com o seu Arnaldo, e ele não sabe nada sobre alugar minha vaga. Curiosamente, o carro estacionado lá pertence a um Ricardo Mendes, que nem sequer é morador do condomínio. O sorriso de Dona Berenice vacilou por um instante, mas logo se recompôs. Ah, deve haver algum mal-entendido. Talvez eu tenha confundido os nomes. Ou talvez a senhora tenha mentido deliberadamente. Alugou minha vaga para um estranho e ficou com o dinheiro. E tem mais. Alguém entrou no meu apartamento durante minha ausência. A senhora por acaso sabe algo sobre isso? O pincher começou a latir freneticamente, como se tivesse sido programado para intervir sempre que sua dona se encontrava em situações comprometedoras. Verificar os apartamentos vazios faz parte das minhas atribuições como síndica. É uma questão de segurança.
Quanto à vaga, você não estava usando mesmo e o condomínio precisa de fundos extras. Mas o dinheiro não foi para o condomínio, foi? A senhora falou em taxa administrativa, lembra? Pela primeira vez, vi Dona Berenice desconfortável. Seu rosto normalmente impassível mostrou um leve rubor. Carlos, você está sendo ingrato. Cuido deste prédio como se fosse minha própria casa. Um pequeno agradecimento pelo meu trabalho duro não é nada demais. Estava prestes a responder quando uma voz feminina soou atrás de mim. Perdão pela intromissão, mas não pude deixar de ouvir. Isso que a senhora está descrevendo é apropriação indébita, e entrar em um apartamento sem autorização configura violação de domicílio. Virei-me e vi uma mulher de aproximadamente 60 anos, cabelos grisalhos curtos, postura ereta e um olhar que parecia atravessar paredes. Ela estendeu a mão. Margarida Alves, nova moradora do 402, advogada, aposentada. Naquele momento, soube que tinha encontrado uma aliada e que a batalha contra Dona Berenice estava apenas começando. As semanas seguintes foram um verdadeiro trabalho de detetive. Margarida e eu nos tornamos uma dupla improvável, unidos pela causa da justiça condominial. Descobrimos que o esquema de Dona Berenice ia muito além da minha vaga de garagem. Ela alugava o salão de festas sem registrar os valores no caixa do condomínio, cobrava taxas extras de novos moradores por serviços que deveriam ser gratuitos e até mesmo alugava apartamentos temporariamente vazios para turistas, um verdadeiro Airbnb clandestino. Como ninguém percebeu isso antes? Perguntei a Margarida, enquanto revisávamos documentos antigos do condomínio em meu apartamento. Pessoas como Dona Berenice prosperam graças à apatia coletiva. Ela respondeu, ajustando os óculos de leitura. A maioria das pessoas prefere a não se envolver, não criar conflito, especialmente com alguém que está em posição de poder há tanto tempo. Margarida tinha razão. Nosso condomínio era como um pequeno feudo medieval com Dona Berenice como a senhora feudal e todos nós, seus servos obedientes. As reuniões de condomínio, que deveriam ser um espaço democrático, eram meras formalidades. As verdadeiras decisões eram tomadas no famoso Chá das 5, que Dona Berenice promovia semanalmente para os moradores mais antigos. Um círculo fechado ao qual nunca fui convidado, apesar de morar lá há 8 anos. No final do primeiro mês após meu retorno, ainda não tinha recuperado minha vaga, mas havia feito progressos significativos. Conseguimos acessar os livros contábeis do condomínio, ou pelo menos as versões oficiais, e encontramos discrepâncias alarmantes. Gastos sem nota fiscal, serviços pagos a empresas fantasmas e, o mais suspeito, valores de receita muito abaixo do que deveriam ser, considerando todas as áreas do condomínio que eram regularmente alugadas. Foi durante a tradicional festa junina do condomínio, organizada por Dona Berenice com pompa e circunstância, que tivemos nossa primeira grande revelação. Enquanto servia-me de quentão, fraco demais, diga-se de passagem, ouvi uma conversa entre 2 moradores antigos. Claro que ninguém questiona as decisões dela. Você acha que o sobrinho vai contra a própria tia? Disse um. Pois é. Ser presidente do conselho e ter a tia como síndica é uma combinação imbatível. A família Rodrigues comanda esse prédio há gerações, respondeu o outro. Quase engasguei com o quentão. Alberto Rodrigues, nosso presidente do conselho, era sobrinho de Dona Berenice? Como essa informação nunca tinha sido divulgada? Claramente havia um conflito de interesses óbvio. Agora entendíamos por que as irregularidades nunca eram questionadas. Nas assembleias, o responsável por fiscalizar estava comprometido pelo vínculo familiar. Armado com essa nova informação, continuei minha investigação com ainda mais vigor. No terceiro mês, quando já havia reunido um dossiê considerável sobre as atividades de Dona Berenice, ela contra-atacou. De repente, começaram a circular rumores no prédio. Carlos estava planejando vender seu apartamento. Carlos queria apenas depreciar o valor do condomínio para conseguir abatimento nas taxas. Carlos era um troublemaker, que nunca participava das atividades comunitárias. Esta última acusação era particularmente irônica, considerando que eu havia tentado participar de comissões e grupos de trabalho diversas vezes, apenas para
Ser sutilmente excluído por Dona Berenice. Ah, Carlos, você já trabalha tanto na universidade. Não queremos sobrecarregá-lo. Os rumores tiveram efeito. Vizinhos que antes me cumprimentavam cordialmente, agora evitavam o contato visual no elevador. Fui excluído do grupo de WhatsApp do condomínio sem aviso prévio. Até mesmo o porteiro, seu Juvenal, que sempre fora amigável, agora me tratava com frieza. Não se preocupe, disse Margarida quando desabafei sobre meu crescente isolamento. Isso é típico de pessoas como Berenice. Quando se sentem ameaçadas, recorrem à difamação. Significa que estamos no caminho certo. A virada de jogo veio no 4º mês, quando Margarida, investigando registros antigos da prefeitura, descobriu algo bombástico. A última eleição de Dona Berenice havia ocorrido em uma assembleia com quórum insuficiente. Tecnicamente, ela não era legitimamente a síndica há 3 anos. Isso muda tudo, exclamei sentindo aquela empolgação que normalmente reservo para descobertas acadêmicas significativas. Podemos questionar todas as decisões que ela tomou nesse período. Calma, professor, respondeu Margarida com seu pragmatismo habitual. É uma informação valiosa, mas precisamos usá-la estrategicamente. Berenice tem aliados poderosos no prédio, incluindo o próprio conselho. Se agirmos precipitadamente, ela pode manipular as coisas a seu favor novamente. Concordei relutantemente. Mais uma vez minha paciência seria testada. Continuamos coletando provas, agora com foco especial nos últimos 3 anos de gestão irregular. Nossa grande oportunidade surgiu inesperadamente no 5º mês, quando uma forte tempestade causou infiltrações em vários apartamentos, incluindo o meu. A resposta de Dona Berenice ao desastre foi reveladora. Em vez de priorizar os reparos urgentes nas estruturas afetadas, ela direcionou os recursos do condomínio para a reforma da piscina, uma amenidade raramente utilizada pela maioria dos moradores, mas frequentada assiduamente por seu sobrinho e amigos nos fins de semana. Esta decisão arbitrária finalmente despertou a indignação de outros moradores. Pessoas que antes evitavam tomar partido, agora expressavam abertamente sua frustração. Foi nesse clima de descontentamento geral que organizamos uma reunião informal no apartamento de Margarida. O problema é que mesmo com todas essas evidências, o estatuto agora exige maioria qualificada de 75% para destituir a síndica, explicou. Um morador que trabalhava como contador. Desde quando? Perguntei surpreso. Desde a última revisão do estatuto, aprovada há cerca de 3 meses enquanto você estava viajando. Senti um frio na espinha. 3 meses atrás eu estava na Europa. Dona Berenice havia convenientemente aprovado uma mudança no estatuto que tornava sua remoção praticamente impossível, considerando que pelo menos 25% dos apartamentos pertenciam a familiares ou aliados próximos. Quase desisti naquele momento. Parecia que Dona Berenice tinha pensado em tudo, fechando todos os caminhos legais para questioná-la. Foi quando Margarida, com seu olhar de quem acabara de encontrar a peça final de um quebra-cabeça, disse: "Esperem. Como essa alteração estatutária foi aprovada? Houve assembleia específica? Foi registrada em cartório?" O contador franziu o senho. "Agora que você menciona, foi tudo muito rápido. A Dona Berenice simplesmente apresentou o novo estatuto como um ajuste técnico que não necessitava votação formal." "E nós temos a versão antiga do estatuto?" perguntou Margarida. "Tenho uma cópia em casa", respondeu o contador. "Excelente. Se a alteração não seguiu os ritos legais, podemos contestá-la. O estatuto original ainda é o válido." Foi como ver uma luz no fim do túnel. Talvez ainda houvesse esperança. Na última semana daquele mês, tivemos uma surpresa ainda maior. Estava estacionando na rua, já que minha vaga continuava ocupada pelo Mercedes misterioso, quando um homem se aproximou hesitantemente. "Professor Carlos, podemos conversar, em particular?" Ele se identificou como Ricardo Mendes, o dono do carro que ocupava minha vaga. Para minha surpresa, ele não era um estranho qualquer, mas sim o sobrinho do antigo síndico, que fora misteriosamente afastado do cargo anos atrás após iniciar uma investigação sobre irregularidades financeiras. "Tenho algo que pode ajudar. Sua causa", disse ele, entregando-me um envelope.
Dentro encontrei recibos de pagamento à dona Berenice pelo uso da minha vaga, valores muito superiores ao que seria razoável e, mais importante, muito acima do que ela havia insinuado ter recebido. Por que está me mostrando isso? Perguntei desconfiado. Meu tio tentou fazer o que você está fazendo agora. Acabou sendo difamado, humilhado publicamente e forçado a se mudar. Nunca perdoei o que fizeram com ele. Quando soube que você estava investigando a Berenice, decidi ajudar. Só peço discrição, não posso me envolver abertamente. Este encontro secreto foi o catalisador final. Com os recibos de Ricardo, a descoberta da eleição irregular, as provas de alteração indevida do estatuto e os registros de gastos questionáveis, finalmente tínhamos um caso sólido contra Dona Berenice. O clímax da nossa saga ocorreu na Assembleia Geral Ordinária do 6º mês após meu retorno. O salão de festas estava lotado. Nunca tínhamos visto tanta participação. Até moradores que normalmente se faziam representar por procuração compareceram pessoalmente, alertados sobre a importância daquela reunião. Dona Berenice presidia a sessão com sua habitual confiança, intercalando informes administrativos com elogios à própria gestão. Quando chegou o momento dos assuntos gerais, pedi a palavra. Serei breve, comecei, sentindo o coração acelerar. Confrontar autoridades ainda era difícil para mim, mas a indignação agora superava o medo. Gostaria de apresentar algumas questões sobre a administração do nosso condomínio. Carlos, se for sobre sua vaga de garagem novamente, podemos discutir isso em particular depois, interrompeu Dona Berenice, tentando me silenciar. Não se trata apenas da minha vaga. Embora esse seja um bom ponto de partida, respondi, surpreendendo a mim mesmo com minha firmeza. Trata-se de um padrão sistemático de irregularidades administrativas e financeiras que afetam todos nós. Um murmúrio percorreu o salão. Dona Berenice enrijeceu visivelmente, enquanto seu sobrinho, o presidente do conselho, olhava nervosamente para o celular como se esperasse uma ligação urgente. Com a ajuda de Margarida, que havia preparado uma apresentação impecável, expusemos metodicamente cada evidência. Os aluguéis não declarados, a entrada não autorizada em apartamentos, os desvios de fundos, a eleição irregular, a alteração indevida do estatuto. A cada nova revelação, os rostos dos presentes alternavam entre surpresa, indignação e, por fim, determinação. Quando apresentamos os recibos fornecidos por Ricardo Mendes, sem revelar sua identidade, mostrando que Dona Berenice havia recebido quase R$ 5.000 pelo aluguel da minha vaga, dinheiro que jamais entrou no caixa do condomínio, o silêncio foi ensurdecedor. Isso é um absurdo, explodiu finalmente Dona Berenice. São acusações infundadas de um morador problema que nunca se adaptou às nossas regras. Se são infundadas, a senhora não se importará que façamos uma auditoria externa nas contas, certo? Perguntou Margarida suavemente. Não temos orçamento para isso, interveio rapidamente o sobrinho presidente. Eu me ofereço para pagar a auditoria, disse uma voz ao fundo. Era Dona Clotilde, a moradora mais antiga do prédio, normalmente silenciosa nas reuniões. Quero saber para onde foi o dinheiro que deveria ter consertado o telhado sobre meu apartamento, que está com infiltrações há 3 anos. Outros moradores se manifestaram, relatando experiências similares. Taxas extras inexplicáveis, serviços prometidos e nunca realizados, tratamento preferencial para alguns residentes. Era como se uma represa tivesse se rompido. Anos de frustração contida agora fluíam livremente. A assembleia, que deveria durar 2 horas, estendeu-se por quase 5. No final, votamos pela destituição imediata de Dona Berenice e todo o conselho, seguindo o estatuto original, que requeria apenas maioria simples, pela contratação de uma auditoria independente e pela eleição de uma comissão provisória para administrar o condomínio até a próxima Assembleia Extraordinária. Para minha surpresa e consternação, fui eleito presidente dessa comissão transitória, uma posição que nunca desejei e que ameaçava comprometer minha rotina meticulosamente planejada e meu tempo dedicado à pesquisa acadêmica. Não precisa ser permanente, confortou-me Margarida após a reunião.
É apenas até organizarmos uma nova eleição transparente. Além disso, você conquistou o respeito de todos. Sua liderança neste momento é importante. Relutantemente, aceitei o encargo temporário. Nas semanas seguintes, com a ajuda de Margarida e outros moradores engajados, começamos a desvendar a verdadeira extensão dos desvios de Dona Berenice. A auditoria revelou um cenário ainda pior do que imaginávamos. Ao longo de 10 anos, estimamos que pelo menos R$300 mil haviam sido desviados dos cofres do condomínio. Dona Berenice, previsivelmente, mudou-se do prédio antes mesmo da conclusão da auditoria, levando consigo o pincher demoníaco e deixando para trás uma pilha de problemas administrativos e estruturais que levariam meses para serem resolvidos. A Assembleia Extraordinária para eleger a nova administração, realizada 2 meses depois, transformou-se em uma verdadeira celebração comunitária. Dona Clotilde trouxe seus famosos quitutes mineiros. Outros moradores contribuíram com bebidas e petiscos e, pela primeira vez desde que me mudara para o prédio, senti que estávamos realmente construindo uma comunidade. Para meu alívio, uma administradora profissional foi contratada para cuidar do dia a dia do condomínio, liberando-me para retornar à minha rotina acadêmica. Fui eleito para o Conselho Fiscal, uma posição que me permitia manter vigilância sobre as contas sem comprometer excessivamente meu tempo. Quanto à minha vaga de garagem, recuperei-a no dia seguinte à assembleia que destituiu Dona Berenice. Ricardo Mendes, em um gesto de boa vontade, não apenas retirou seu carro imediatamente, mas também insistiu em me reembolsar pelo período em que a utilizou, argumentando que havia pagado de boa fé, acreditando que o valor estava sendo repassado ao proprietário. 6 meses após aquela fatídica reunião, nosso condomínio é praticamente irreconhecível. As áreas comuns estão bem mantidas, os problemas estruturais foram finalmente reparados e há uma transparência sem precedentes na administração dos recursos. Mais importante, recuperamos o sentido de comunidade que havia sido progressivamente corroído durante o reino de terror de Dona Berenice. Às vezes, quando estaciono meu carro em minha legítima vaga, lembro-me de como tudo começou e não posso deixar de sorrir. Quem diria que a usurpação de um espaço de estacionamento desencadearia uma revolução condominial completa? Como professor, sempre ensinei aos meus alunos a importância da persistência, da busca pela verdade e da coragem de questionar autoridades quando necessário. Ironicamente, precisei de uma síndica corrupta, uma vaga de garagem roubada e uma advogada aposentada para aplicar essas lições na minha própria vida. E se há uma coisa que aprendi com toda essa experiência, é que nunca é tarde para superar nossos medos mais profundos. Levei mais de 50 anos para finalmente enfrentar meu pavor de confrontar figuras de autoridade. Valeu. Cada momento de ansiedade, cada noite mal dormida, cada confronto desconfortável. Ah, e caso esteja se perguntando sobre Duque, o pincher demoníaco, ouvi dizer que ele mordeu o tornozelo do novo vizinho de Dona Berenice no primeiro dia após a mudança. Algumas coisas nunca mudam, não é mesmo? Quanto a mim, estou planejando minha próxima viagem. 3 meses na Ásia. Desta vez deixarei instruções explícitas sobre minha vaga de garagem. Uso exclusivo do proprietário. Violadores serão processados. Não, nem mesmo a síndica pode alugá-la. Sim, estou falando sério. Às vezes, uma placa clara é tudo o que precisamos para evitar problemas. Isso e uma comunidade vigilante, transparente e engajada. Porque, no final das contas, o mal prospera quando boas pessoas se calam. E eu, definitivamente, aprendi a não me calar mais.